Olá, alunos e alunas. Sou o professor João Henrique da Silva, responsável pela disciplina Sociologia, Educação e Deficiência. O meu sinal é um óculos e o símbolo do meu topete. Sou um homem branco de estatura baixa, tenho cabelos castanhos, uso óculos com armação preta e uso barba. Estou com uma camiseta cinza. No fundo está a logo do curso de licenciatura em Educação Especial. É um prazer estar com vocês para apresentar e discutir as teorias sociológicas clássicas. As teorias sociológicas clássicas são fundamentais para a formação do professor e justamente auxilia na contribuição de pensar a sociedade e as implicações na educação. Na nossa imagem, nós temos um desenho com os três principais sociólogos em formato caricato. O primeiro à esquerda, Durkheim, que é um homem com barba branca, cabelos pretos. No meio, Karl Marx e também a Max Weber, que é outro pensador importante que tem a sua característica do pensamento weberiano. Os assuntos que serão abordados nessa aula síntese é introdução à sociologia clássica, as principais ideias de Durkheim, Marx e Weber, principalmente no conceito de indivíduo, sociedade, tarefa da sociologia, papel da educação e escola. Inicio a discussão com a seguinte pergunta: o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? É o indivíduo que constitui a sociedade ou é a própria sociedade que forma o indivíduo? O indivíduo é a soma da sociedade. Para Rodrigues, a sociedade faz o homem na mesma medida em que o homem faz a sociedade. Ou seja, a sociedade, ela constitui o homem. Na mesma medida, o homem interfere na sociedade. A depender de determinado pensador, irá preponderar ou o homem sobre a relação sobre a sociedade, ou a sociedade sobre o homem. Falar das teorias sociológicas clássicas é fundamental porque nós estamos falando da esteira de um pensamento que continuará e continua e atuou bastante na formação de pesquisadores. É importante esclarecer que a primeira corrente teórica sistematizada do pensamento sociológico foi o próprio positivismo, que definiu precisamente o objeto e estabeleceu conceitos e uma metodologia de educação. O positivismo é uma doutrina filosófica que foi elaborada por Comte. Ele propôs um conhecimento científico baseado na observação, na comparação e na experimentação. Para ele, a ciência só se dá se observo, comparo e experimento. E é isso que torna o válido o conhecimento. A ciência, para ele, tem que estar totalmente pautada na razão, que é a única explicação legítima da sociedade. E somente pela ciência, o homem que tem domínio e conhecimento do mundo. E por isso, Augusto Comte, que é o principal formulador, dizia que o estado positivo da própria sociedade é caracterizado pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação, pela análise. Então, embora o Comte seja considerado o pai da sociologia, responsável por instaurar a sociologia, mas é Durkheim que vai dar prosseguimento e um dos primeiros grandes teóricos, porque ele vai emancipar a sociologia das demais teorias sobre a sociedade e constituí-la como disciplina rigorosamente científica, definindo com precisão o objeto, o método e as aplicações dessa nova ciência. É Durkheim que vai dar continuidade a formulações teóricas de Comte.
nós temos os três principais autores, lembrando que Emile Durkheim, que nasceu em 1858 a 1917, que está na sua figura uma figura preto e branco, um homem calvo, com cabelos e barbas pretos e com um terno preto e branco. Depois temos o segundo teórico, Karl Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1873, que é um homem branco, com cabelos brancos e barba branca, também com terno preto e branco. E temos o terceiro teórico, Max Weber, que nasceu em 1864 a 1920, que também é um homem branco com o uso de cabelos e barbas castanhas escuras. Segundo Ottaviano, as três teorias sociológicas, elas que mais influenciaram as interpretações da própria globalização, são o funcionalismo, o marxismo e a teoria weberiana. Essas são fundamentais, elas fundamentam, na verdade, né, o pensamento científico na sociologia, exercendo influências diretas e indiretas. Elas que vão fertilizar a maior parte de tudo que se produz e se discute sobre as configurações e movimentos da sociedade global. Começamos com o primeiro sociólogo, Emile Durkheim, que de fato tem uma sociologia educacional que pode ser encontrada nas obras Educação e Sociologia, a Evolução Pedagógica na França e Educação Moral. Para ele, a ciência tinha que ser neutra e objetiva, formal, e ele que inspirará ideais republicanos de uma educação pública, monopolizada pelo Estado e laica, liberta da influência do clero romano. Durkheim, nessa época do século XIX, ele vai trazer uma seguinte contribuição, de que a sociedade é um reino social. E esse reino social é uma coletividade. E por isso que ele fala que essa coletividade ela precisa se organizar, condicionar e controlar as ações do indivíduo. Logo, esse é um reino moral. E o sociólogo precisa estar preparado para investigar os estados coletivos, ou seja, essa sociedade. Entender como funciona essa sociedade. E para ele, é por meio da sociologia, como ciência positiva, a partir de um estudo metódico, é que possibilita compreender essa coletividade. E para isso ele vai cunhar uma frase, né, que vai ser que a sociologia tem que estudar os fatos sociais. O que será isso? Fatos sociais são os modos de agir que exercem sobre os indivíduos uma coerção exterior e que apresentam existência própria, independente das manifestações individuais que possam ter. É como se os fatos sociais, gente, tudo aquilo que ocorre na sociedade, por exemplo, a própria igreja, o próprio Estado, a própria escola, né, agem sobre o indivíduo, né? Uma coerção exterior que não depende de mim, que não depende de você. Existem antes mesmo de nós. Para Durkheim, estudar isso é estudar fatos sociais como coisas, que é, antes de mais nada, uma chave interpretativa. É uma postura intelectual, uma atitude mental. E por isso que ele chama de fatos sociais como coisas? Porque é todo objeto de conhecimento que a inteligência humana não penetra de modo imediato, que precisa da auxílio da ciência. Segundo Durkheim, a sociedade está na cabeça dos homens e das mulheres, de todos e de cada um. E com isso, ele está querendo dizer que existem representações que podem ser sim individuais, pessoais, ou coletivas, que nós compartilhamos, porque nós somos uns seres individuais, mas acima de tudo somos ser social. Então, preste atenção, estamos dizendo que o ser social, que são o coletivo, prepondera sobre o indivíduo. Embora nós tenhamos nossos estados mentais, o que nos forma são os conjuntos de crenças, de hábitos e de valores, que estão exteriores às consciências individuais e que cooperam para que a gente tenha uma sociedade. Imagina se não existisse, por exemplo, a questão da regra do trânsito. O trânsito
Existem normas de comportamento e aprendizados e hábitos que nós nos pautamos. E isso a gente aprende não só pelas normas, pelas leis, mas também por outros ensinamentos. Então, a partir de Durkheim, não apenas o indivíduo faz parte da sociedade, uma parte da sociedade faz parte dele. O todo tem a precedência sobre as partes. E a sociedade tem vontade própria. Ou seja, mesmo que a gente morra, algumas orientações e regras continuarão a existir. Só que Durkheim, assim como Max Weber e Karl Marx, são teóricos da sociedade capitalista e vão estudar essa sociedade. E, estudando a sociedade, ele vai mostrar que agimos conforme a vontade da sociedade, a todo tempo nós aprendemos, desde quando nós nascemos, por meio da educação, seja essa educação formal ou não formal, e que essa própria sociedade vai se organizando pela divisão do trabalho social, e que desde lá dos primórdios vão tendo diferentes tipos de cooperação, e consequentemente repercute numa vida moral diferente. Porque existem crenças, valores e normas de geração para geração que vão se modificando. Por exemplo, há 50 anos atrás, numa divisão do trabalho social, a mulher era responsável, incumbida, cuidar do lar. E hoje nós temos uma outra posição. E é uma posição que está consolidada, dos direitos igualitários das mulheres. Mas há 50 anos, há 100 anos, não é a mesma coisa. Por exemplo, há 150 anos, a nossa sociedade ainda tinha um modelo escravocrata. Ou seja, o escravo era utilizado como instrumento de trabalho, como força de trabalho. E hoje, nós já temos uma sociedade que possibilite se diferenciar, que todos trabalhem em diferentes funções. Então, há uma presença de consenso nessas sociedades que se prevalecem. O Durkheim estava pensando que existem meios morais que possibilitam a sociedade se desenvolver. É um cimento daquilo que, das relações, dos tipos de solidariedade que existe. E aí ele vai explicando que nós passamos de uma solidariedade por semelhança para uma solidariedade por diferença, chamada de orgânica. O que importa de entender que nossos valores e crenças e normas compartilhados vão se diferir por causa dessa divisão social do trabalho. E isso leva a muita competição, que leva a ferramentas, a conflitos, e que mostra a necessidade de ser individualista. Então, Durkheim estava preocupado, da mesma maneira que a gente avançou, progrediu, diminuiu-se a rigidez das regras sociais, a sua validade geral, de forma distinta. O indivíduo tem maior liberdade de julgamento e ação. Por outro lado, o individualismo cresceu. E para isso, ele destaca que a educação é para a vida. Cada momento histórico teve um tipo adequado de educação, e que foi propício principalmente por causa dos tipos de solidariedade. E hoje, segundo ele, vivemos entre o individualismo versus uma consciência coletiva. Para ele, por isso, é fundamental uma educação moral, ou seja, é uma formação para o indivíduo viver em sociedade. É uma educação na qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade. Para Durkheim, educação é socialização. Socializar-se nós entendemos qual é o nosso lugar na sociedade, né? Como a gente vive nessa sociedade. Porque para ele, isso vai ajudar a preservar a sociedade, inclusive da sua própria diferenciação. Então, o indivíduo tem que se adequar a essa sociedade. Porque se o indivíduo prevalecer individualismo, a sociedade pode entrar em crise, chamada de uma questão patológica, e pode entrar no estado de anomalias, em regras também. Para ele, educação é um processo. E por meio disso, entender que a educação ela tem que ser adequada, própria ao meio moral que cada um compartilha. A educação e a escola tem que suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto.
é ser membro da sua classe e compartilhar crenças e valores. Qual é o papel, então, da escola? Formar um cidadão que tomará parte do espaço público, não somente no desenvolvimento individual do estudante. Ou seja, Durkheim fala assim, da importância da educação, mas essa educação para preparar o sujeito para viver em sociedade. Então, cabe ao professor, como responsável pelo desenvolvimento desse aluno, transmitir os conhecimentos adquiridos, que possibilite ele viver e trabalhar na sociedade. E assim, se entende que a função social da educação é construir valores de cidadania e nacionalismo, desenvolver apego à coletividade, combate ao culto do individualismo, na formação de uma consciência coletiva, afinada com as necessidades sociais e a preservação dos valores humanistas. Então, a função social da educação é possibilitar que o indivíduo adquira essa consciência coletiva. E aqui nós chegamos ao segundo teórico, Karl Marx. Ele também vai ser o teórico responsável pelo capitalismo, estudar o que é o capitalismo. E é um pensamento onde ele vai analisar, vai destrinchar como funciona o capital e, ao mesmo tempo, dizer como que podemos mudar a sociedade. E, para isso, ele vai mostrar que a nossa história humana ela tem um motor que move, que é a luta entre as classes sociais. Ele vai mostrar que tudo, a base da nossa relação humana é o trabalho. É da interferência da relação com a natureza que o homem extrai suas necessidades básicas. E o trabalho vai se modificando ao longo da história, e nós temos um grau avançado das condições de trabalho e do próprio trabalho. Porque para ele, muito se modificou são as forças produtivas, aquilo que ele chama de instrumentos de trabalho, a própria divisão do trabalho. Por exemplo, há muito tempo atrás, um sapateiro, ele fazia tudo. Hoje, com um sapato, alguém faz a base, alguém em outro lugar faz o cardaço, o outro faz o pano, e para depois montar o sapato. As relações de produção também são as relações que a gente tem, se a gente é proprietário ou não daquele bem. Então, tanto as forças produtivas quanto as relações de produção que se estabelecem ao longo dos séculos moldam a sociedade e que é chamado de modo de produção. Porque esse modo de produção é que vai condicionar a sociedade a se modificar. São estágios de desenvolvimento das forças produtivas materiais e diferentes formas de organização da propriedade. O modo de produção, gente, ele se desenvolve desde a época da questão do regime escravocrata, do feudalismo e do capitalismo. E num desenho, numa charge, a gente consegue compreender que desde a pré-história tinha uma comunidade primitiva, onde todos partilhavam as suas comidas, suas responsabilidades. Depois entramos no modo escravista, onde tinha o senhor do escravo e o escravo. O escravo era a propriedade, era ele que era o instrumento de trabalho. Na Idade Média, existe a relação do sucerano e vassalo, do senhor feudal, que é o senhor das terras, né? E o servo. Era uma luta de classe entre os dois, até o momento que alguns dos servos se tornam comerciantes, e eles entram numa outra relação que antes começa a entrar numa competição, porque existe um comerciante que se torna bancário, um comerciante que se monopoliza, e com isso ele vai conquistando mais espaço e vai se constituindo como a burguesia. E chegamos no atual estágio hoje, o que Karl Marx vai dizer, que nós temos duas classes fundamentais, que é a burguesia e o proletariado.
E a condição é pensar a nossa sociedade como uma pirâmide, onde o capitalismo está no topo. O que mais vale é o lucro, é o dinheiro. Em seguida, nós temos nessa da pirâmide, de cima para baixo, que tem a própria o comando político dessa sociedade, que mandam, que rege sobre nós, os presidentes, os primeiros ministros. Depois temos as pessoas que nos educam através das religiões, os padres, os pastores e outros tipos de crenças. E temos um poder militar que nos controla, que é um poder coercitivo, de sanções. E aí nós temos a burguesia, que também alimenta esse aparato militar, religioso e de governança, que sustenta essa relação. Mas embaixo de todo, na topo da... não topo, embaixo, na base da pirâmide, quem sustenta todo esse sistema? Os trabalhadores. É eles que trabalham por todos, é ele que alimenta todos, é eles que vivem essa condição do trabalho, onde vende a sua força de trabalho através de um salário. Então, o que é importante compreender é que Karl Marx vai mostrar que existe consciências objetivas de existência, materiais de vida. Não é a nossa consciência não é formada antes. É o nosso ser social que forma a nossa consciência. Só que nós temos uma falsa consciência, uma aparência enganosa da sociedade. Nós não entendemos de fato a essência, o que move a sociedade. Por que uns são considerados melhores, outros piores? Porque há ricos e pobres. E Karl Marx vai mostrar que a nossa sociedade organiza justamente uma classe dominante, que é a burguesia, e outra que é a classe dominada, que é o proletariado. E ele vai mostrar que dentro dessa relação, a burguesia detém os meios de produção, né? E, além de deter os meios de produção, eles também lucram com um trabalho com excedente. Então, existe, para Karl Marx, ele vai mostrar que numa sociedade capitalista, há uma dominação de uma classe social sobre a outra, que nada mais é uma expropriação dos bens materiais e dos saberes. Além de você explorar materialmente, você também explora o seu conhecimento e toma controle sobre isso. E aí, Karl Marx vai ser responsável para conceituar o que é alienação e ideologia. Alienação é quando o indivíduo próprio da sociedade, ele não vê através de seus próprios olhares, mas ele é condicionado, ele tem uma falsa impressão daquilo que é da sociedade. Ele acha que é o meio caminho certo, mas ele não entende o que está por detrás. Porque existe uma ideologia, uma concepção de um mundo que molda a nossa sociedade e que faz com que as nossas ideias, as nossas concepções e regras sejam seguidas. Nós comportamos segundo a vontade do sistema. Mas o mais importante que é isso no capitalismo, como se estivesse comportando segundo a nossa própria vontade. Então, existe uma ideologia dominante no capitalismo que se oculta e que a gente não percebe que nós estamos sendo explorados economicamente e nós somos oprimidos politicamente. E que a gente acha que a gente está no comando. Por exemplo, hoje nós vivemos uma relação que a gente chama de uberização. O que é isso? Nós pensamos que a nossa sociedade hoje, nós temos que ser empreendedores, ser autônomos, autossuficientes, que nós podemos alcançar o sucesso. Basta a gente dedicar, basta fazer várias corridas, basta trabalhar. Que a meritocracia é o sistema mais justo numa sociedade. Mas será que é mesmo? Será que todos partem do mesmo ponto? Todos têm as mesmas condições e oportunidades? Né? E aí ele vai mostrar, Karl Marx vai mostrar que isso que é o mais interessante, que a ideologia faz as pessoas pensarem, a ideologia do capital, pensarem que elas têm oportunidades, mas não se aprofunda essa desigualdade. E para isso ele vai mostrar que essa sociedade capitalista vai educar de formas diferentes. E vai educar justamente para a dominação. A escola, muitas vezes,
vai funcionar para aquilo que o Estado quer. Karl Marx vai dizer que numa sociedade capitalista, o Estado, quando ele institui a escola, é para atender os interesses da burguesia. É eles que vão mandar e vão comandar. E com mais o que acontece? Existe aí uma dominação por parte da educação, que leva a uma alienação, mas a educação também pode levar à emancipação. Só que aí, para Karl Marx, como que tem que ser feito? Primeiro que numa sociedade capitalista não é possível o indivíduo se emancipar. Porque para ele nós temos que chegar e, segundo a visão dele, nós chegaríamos a uma sociedade comunista justamente pela condição de opressão que os seres humanos viviam. Da mesma forma que os escravos se tornaram libertos, os servos tornaram-se independentes, os comerciantes também, a única forma de sucesso que a sociedade pode se levar é uma sociedade sem classe. Mas para chegar até lá, ele vai dizer que a educação, a escola é o principal espaço onde nós vamos formar esses indivíduos. E a primeira questão é do próprio currículo. Não separar o trabalho manual e intelectual. Porque o indivíduo tem que compreender, ele tem que dominar essa tecnologia. Tem que romper com essa forma de alienação do trabalho, achar que ele está numa posição, ele tem que dominar o conhecimento. É aquilo que o Saviano diz, dominar que os dominantes dominam. E também fazer com que o próprio trabalhador, ele se coloque nessa relação. Então, no processo educacional, o indivíduo, o trabalhador, é preciso ter uma percepção do conjunto do processo produtivo moderno, entender como que funciona, e não só ele vender a sua força de trabalho. Para Karl Marx, era fundamental ter uma escola dos trabalhadores, e não uma escola sob o comando do Estado capitalista. Porque esta sociedade que vive atualmente, ela totalmente atende só os interesses de um grupo, e é o grupo dominante. E Rodrigues, um pensador, pensando justamente aquilo que o Marx diz, vai dizer que nenhum conteúdo educacional doutrinário mudaria a visão de mundo dos filhos dos operários, se a educação não nos desse meios para superar sua condição de trabalhador parcial, capaz de executar uma única tarefa simplificada, ditadas pelas exigências do capital. Karl Marx estava preocupado de como que a educação, a escola, poderia auxiliar os alunos, principalmente os alunos da classe trabalhadora. Para isso, ele considerava importante que os conteúdos educacionais, aquilo que fosse oferecido para os estudantes, tivessem três dimensões. Uma educação mental, que seria propriamente uma educação elementar para o trabalho intelectual, uma educação física focada no corpo, né, as atividades ginásticas, né, uma educação tecnológica, uma iniciação das crianças e jovens no manejo dos instrumentos e das máquinas de diferentes ramos da indústria, né? Porque ele estava preocupado justamente que a educação abordasse o desenvolvimento do conhecimento, o corpo e os jovens e as crianças dominarem esses conhecimentos. Então, para Karl Marx, era uma educação que focava na conciliação do aprendizado do trabalho manual com o trabalho intelectual. E para isso, alguns tipos de escolas, Karl Marx dizia que eram importantes. As escolas politécnicas e agronômicas, porque elas desenvolveriam um ensino tecnológico que conciliasse teoria e prática nas escolas dos trabalhadores, realizado de forma pública e igual para todos. Porque o objetivo maior para Karl Marx é que essa escola formasse um homem integral, um novo homem para uma nova sociedade, não para a sociedade capitalista. E ele estava muito preocupado porque essa família
que um espaço privado interferisse na educação desses jovens. Para ele, é importante substituir uma educação doméstica por uma educação de caráter social. Qual era a visão da educação de Karl Marx? O que ele concebia? Era justamente uma revolução política e controle do poder do Estado. A educação tinha que levar à construção desse novo mundo. Então, era necessário socializar os meios de produção, a nova forma de organização industrial, que encontrasse um homem preparado para desempenhar um trabalho que não fosse alienado, onde que ele fosse só explorado, e um trabalho parcial, que fosse todo fragmentado, restritivo das suas potencialidades. Então, é mudar uma atitude frente à produção para viabilizar o controle coletivo das suas profissões. Então, o estudante precisava não só viver essa nova escola, mas também a sociedade compartilhar tudo aquilo que fazia parte de uma indústria. Então, este era Karl Marx. E aí nós temos uma visão da educação de Karl Marx que contribui até hoje para os novos marxistas. Mas agora vou falar com vocês de um outro pensador importante, que é Max Weber. Ele não vai produzir uma teoria sociológica da educação, da mesma forma que Marx também não desenvolveu. Falar da educação porque no estudo dessa sociedade via-se o papel dela. Mas ele vai desenvolver, tem alguns capítulos na obra Sociologia das Religiões, no ensaio A Ciência da Comunicação, que Weber trata disso. Porque os seus estudos principais são as classes sociais e os mecanismos de manutenção ou não dessas. Inclusive, ele vai estudar justamente a ética protestante, como impulsionou o cruzamento do capitalismo. Max Weber dizia que a sociedade é um conjunto de interações interindividuais. Que a sociedade é uma teia, né? E para isso ele vai dizer que é importante estudar a ação social, que, resumidamente aqui, depois eu vou abordar um pouco mais, são acontecimentos que dependem fundamentalmente da postura e da própria ação do homem. Então, estudar a ação social dos indivíduos fez com que ele se constituísse a sociologia compreensiva, que são o estudo das ações sociais praticadas pelos indivíduos e pelo próprio cientista social. Ele vai captar as interações entre os homens e os valores no seio da vida cultural. Então, Max Weber ele estava preocupado com uma sociologia que tivesse como objeto as ciências da cultura, decifrasse a significação das coisas e da ação do homem, o sentido. Então, a sociologia devia estudar as condutas humanas. A sociologia devia estudar, analisar esses comportamentos movidos pela racionalidade do sujeito com relação aos outros. Por quê? Diferente do Durkheim, falava que o indivíduo era formado pelo todo. O Karl Marx vai dizer que o todo influencia na constituição das partes. Mas também os homens fazem sua história, mas eles não sabem que a fazem. Weber vai se dizer que não, a gente se comporta com uma racionalidade numa interação com o outro. Porque para ele a sociedade é constituída na contínua ação social de indivíduos. É um eterno movimento daquilo que nós fazemos. As regras e as normas são resultados de um complexo de ações individuais, nas quais se escolhem diferentes formas de conduta. É um campo de forças. Porque o mais importante é entender que o homem é dotado de conhecimentos, de ferramentas. Ele é construtor de sua realidade social, capaz de agir sobre a sua natureza e intervir, originando as mudanças.
Para Weber, os valores nós compartilhamos, os valores nós aprendemos, são inculcados, são nossas formas subjetivas de modos distintos, conforme o processo de interação, né? Então, esses valores que nós aprendemos e nas próprias regras, os comportamentos, geraram diferentes tipos de racionalidade que nós empregamos. Porque para ele, o todo reside na interação entre as partes. Então, cada um na nossa ação modifica o todo. Então, o comportamento dos atores, das pessoas, que é assim que é chamado por Weber, né, são interpretados como dotados de intencionalidade e como sendo ações propriamente ditas, sejam determinados por elementos anteriores à própria ação. Então, nós influenciamos naquilo que a sociedade é. A sociedade que é o resultado das nossas ações. Então, Weber vai estudar o que é ação social. O foco dele era isso. E aí, ele vai dizer que essa ação social é quando o indivíduo leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação. É quando eu vou estudar o que o homem faz, como o homem age em relação aos outros. Porque, para Weber, existe a diferença de uma agir em sociedade e de uma ação social. Agindo em sociedade, existe um grau de racionalidade, também de irracionalidade, por parte de quem age, né? Então, existe uma racionalidade que sempre é. Agir em sociedade é quando eu vou agir e ter uma determinada conduta, principalmente sempre pensando no outro. Então, eu vou me importar de uma maneira para que eu possa ser respeitado, vamos dizer assim. Mas ele vai dizer que existem outros tipos de ações, de acontecimentos, que podem ser racionais ou não. E aí ele vai explicar que eu posso ter uma relação racional com relação a fins, a pensar nos meios adequados, racional com relação a valores, quando as crenças, os costumes nos moldam as nossas ações, racional com relação ao regular, que se espera da média, e uma ação social afetiva, que é justamente um comportamento considerado irracional quando eu me movo pelas emoções. Então, assim, há diferentes tipos de ações sociais que Weber vai estudar. Por quê? O indivíduo, vamos lembrar, ele tem uma intencionalidade no comportamento. E nessa intencionalidade é que vai gerar justamente as instituições, a escola, a igreja e o próprio Estado. Porque a modos como o homem agiu em sociedade e agiu, teve uma ação racional, aí seja em relação aos fins, regular ou pelos valores. Então, as normas vão influenciar o agir do indivíduo na mesma medida em que são resultado do agir dos próprios indivíduos ao longo do tempo. Porque a gente age em comunidade conforme as expectativas. Só que quando a gente age em sociedade, a gente tem previstos regulamentos sociais, daquilo que se espera dentro de nós, dentro da expectativa. Então, para Weber, as normas, elas são a condensação de expectativas recíprocas, que foram uma convenção daquilo que a gente definiu. Mas também pode ser imposições mediante sanção, aquilo que está no campo do direito. Então, nossas expectativas que nós temos, ou aquilo que a gente convencionou, pode estar numa convenção, numa norma, regra social, mas também está no direito. Porque o homem está em sociedade. E aí ele vai agir conforme essa sociedade. E justamente por meio dessas associações humanas que se institucionalizam diferentes instituições, né? E aí, Weber vai trazer que a lei é que fundamenta o consenso social sobre os pontos de vista compartilhados. É a lei que estabelece uma associação naquilo que a gente pode ou não pode fazer. E uma das instituições mais desenvolvidas é o Estado, porque ele vai dominar por coação e por legitimidade.
O fundamental, segundo, né, para Weber, não é o fato dos homens serem coagidos, mas sim o fato de agirem racionalmente e de que essa racionalidade os faz consentirem com a dominação a qual estão sujeitos, para que possa, com isso, ganhar condições de previsibilidade com relação à ação dos outros homens, que estão também sujeitos à mesma relação de dominação e, em decorrência, possam viver em sociedade. A grande questão de Max Weber é que essa sociedade, quando chega nessa ação social racionalizada, quando ela racionaliza demais a nossa ordem social. E isso vai se complexificando. Por exemplo, hoje nós temos grandes embates que nós vivemos sobre diferentes direitos, direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos do meio ambiente, né? Então, isso justamente que gera um conflito, porque precisa de novas regras. E essa sociedade vai cada vez mais racionalizando demais, e com isso desencanta o mundo. Ele vai mostrar que essa forma de racionalização que nós vivemos, hoje é uma chamada de racional legal, que é uma dominação legítima que se estabelece através da lei e da adequação entre os meios e os fins. Só que essa forma de dominação, ela leva cada vez mais à burocratização do Estado. Porque o Estado, ele vai se pautar muito no direito racional e fazer uma administração cada vez mais burocrática. E aí que entra a preocupação de Max Weber com a educação. Porque essa sociedade muito racionalizada vai interferir na formação do indivíduo. E os indivíduos, os homens, na escola, vão ser preparados para exercer as funções da sociedade racionalizada. Nesse sentido, é muito próprio daquilo que o próprio Karl Marx vai dizer. A educação, a escola, ela prepara os trabalhadores para continuarem sendo trabalhadores. E a burguesia para continuar sendo dominante. E ele vai dizer, praticamente com suas próprias palavras, da mesma forma. A educação sistemática faz um treinamento dos indivíduos. Ela é como uma moeda que fornece essas credenciais para a obtenção de empregos e de seleção cultural. Então, Weber não vai divergir tanto de Karl Marx, porque vai dizer que existe uma inculcação e legitimação de determinados tipos de condutas e de certos bens culturais. Existe uma manutenção, né, dos modos de a gente agir na sociedade e da dominação. Então, a escola tende a reproduzir, vamos usar essa explicação, aquilo que vive na sociedade. E aí, por exemplo, a racionalização, ela leva a uma burocratização ao mesmo tempo, que vai interferir no modo de educar, porque vai alterar o status, o reconhecimento, o acesso a bens materiais, ou seja, a educar no sentido da racionalização passou a ser fundamental para o Estado. Então, o Estado, por isso que o Estado controla a educação, porque é por meio dela que vai se estabelecer e formar o indivíduo para a sociedade. E, justamente, a escola funcionando a partir dessa racionalização é fundamental para a empresa capitalista, porque ela se pauta pela lógica do lucro, do cálculo de custos, de benefícios. Ela precisa de profissionais treinados para isso. E por isso que a grande crítica que Weber faz é que essa escola não cultiva o intelecto. E aí, então, para ele, o que é importante é que o Estado possa se ocupar dessa educação para formar um novo homem, um homem racional, né? Mas livre das concepções mágicas, que não existe mais um lugar reservado à obediência, mas a não ser que seja obediente ao direito racional. Só que isso, para ele, prejudica demais a formação do indivíduo, porque para
ele, a educação não é, nem deveria ser preparação para a sociedade, e nem tem como ser nessa sociedade para emancipação. Para ele, as escolas nada mais são burocracias do Estado. São organizações baseadas na autoridade legal. E essa escola, justamente, ela é como é. É como pensar na escola, por exemplo. Hoje, as escolas, nós temos todo um horário, calendário, um currículo fragmentado por disciplinas, com um professor responsável por ela, com uma carga horária X, distribuídas em tantas horas, com tais bibliografias. Os alunos sentam justamente em cadeiras enfileiradas, numa disposição de uma lousa, né? Promete conteúdos totalmente divididos, sequenciados. Então, essa escola, né, ela é, justamente quando ela racionaliza demais, ela não leva em conta as necessidades do indivíduo. Mas aí, justamente porque a sociedade é uma sociedade racionalizada. Então, ela é um fator de estratificação social, um meio de distinção, porque se você estuda numa escola melhor equipada, de obtenção de honras do seu desenvolvimento, prebendas de facilidade de conseguir um estágio ou um trabalho que não seja tão dificultoso, mas também é de poder e de dinheiro. Né? Então, para Max Weber, o diploma ele pode criar privilégios análogos ao da aristocracia, né? Porque o diploma se torna muito importante por onde você estudou, qual instituição, e estabelece relações de poder. E aí Max Weber vai dizer que a educação é um recurso utilizado pelos grupos sociais em sua competição pela riqueza, pelo prestígio, pelo poder. Para ele não tem como mudar muito essa sociedade. É a ação do homem que vai modificar mais como que tem que ser pensada hoje, né? Primeiro, tem que despertar o carisma, ou seja, fazer com que o indivíduo revele qualidades mágicas ou dons heróicos, que ele seja um líder carismático. E é importante preparar o aluno para uma conduta de vida, ou seja, que ele tenha uma qualificação cultural, ele seja culto, né? Que ele seja fino, vamos usar essa expressão, né? E ele tenha, a escola transmite esse conhecimento especializado para ele estar preparado, né? Ser um indivíduo perito para essa sociedade. Então, para ele, a educação deveria ter como meta a qualidade de posição do homem na vida, ou seja, atingir que o homem possa avançar nas melhores chances, combinando três finalidades: o carisma, a pedagogia do contigo, da conduta de vida e o conhecimento especializado. Isso faria um novo homem diferente. Chegando na nossa conclusão, brevemente, então nós temos três principais pensadores que tiveram objetos, métodos, concepção de adequação diferente. Para Emile Durkheim, o objeto principal eram os fatos sociais. E por isso ele vai desenvolver um método focado na observação e na explicação da realidade. Porque o Durkheim era adepto da corrente positivista e ele vai ser responsável por derivar aí uma corrente chamada estrutural funcionalista. E com isso, a educação, basicamente para o Durkheim, ela é para adequar o indivíduo para essa sociedade. Já para Karl Marx, os objetos são as classes sociais. E ele vai estudar isso através do método materialismo histórico dialético, vendo justamente como que se modifica uma sociedade por meio da contradição, dos movimentos, das mudanças, olhando para essa realidade objetiva. Só que, para Karl Marx, essa educação que é oferecida pelo Estado, ela leva à alienação. E ele defende uma escola dos trabalhadores que os emancipe para uma nova sociedade. Max Weber, ele vai estudar já, e tem como objeto de estudo, a ação social. Ele vai dizer, através de um método individualista, da sociologia compreensiva, que a educação nada mais que é uma burocratização do Estado. Ela tem um molde totalmente de uma administração racional
que se pauta no direito que chama racional. E, então, essas são as principais ideias. E agora eu vou ler para vocês um poema de Bertolt Brecht, que vai nos ajudar a pensar justamente a posição que o homem atinge numa sociedade, como ele age, como ele vive, e ajudar a pensar nas nossas condutas, naquilo que somos. O título é Perguntas de um Operário que Lê. Quem construiu Tebas, a de 7 portas? Nos livros vem o nome de reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, que em outras tantas a reconstruiu? Em que casas? Na lima dourada, oravam seus obreiros? No dia, como estava pronta a moral da China? Para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantável Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes, até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu. Viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Felipe da Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada época, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias quantas perguntas. É com este poema de Bertolt Brecht que eu encerro esta transmissão de uma aula síntese que vai questionar qual é o papel nosso na sociedade, o papel atribuído a nós, a cada um de nós. Até breve.